Questões da vida. Cada um tem a sua. Existem aqueles que lutam constantemente contra uma angústia profunda na alma ou que vivem com dúvidas com respeito à vida e seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Ansiedade, relacionamento, perdão, salvação. Não importa qual seja a questão da sua vida, nós cremos que Deus tem a resposta para você. E essa resposta que buscamos aqui não é como a que o mundo pode te dar, elevando o seu ego e fazendo você acreditar que a resposta está dentro de você. Nós cremos que a resposta está no Evangelho, uma verdade libertadora que está além de nós. Está em Jesus Cristo, que pode chegar aonde ninguém mais pode chegar, no nosso coração. Eu oro a Deus para que você encontre a satisfação de todas as questões da vida na face de Jesus Cristo, à medida que a luz de sua glória brilha em seu coração. É fechar a porta ao que confunde, é se abrir no secreto quarto em solitude com o Pai que ali está. Orar é mais importante que o farol pro navegante, no temor de uma noite sem luar. Orar é atitude, é fechar a porta ao que confunde, é se abrir no secreto quarto em solitude com o Pai que ali está. Orar é mais importante que o farol pro navegante, no temor de uma noite sem luar. Orar é regozijo, é choro, é alívio, é o desabafo pro aflito, é fazer a alma descansar. Orar é enfrentamento, é ajoelhar-se em meio ao tormento, é sentir do Pai o alento, é prática sem cessar. Orar é regozijo, é choro, é alívio, é o desabafo pro aflito, é fazer a alma descansar. Orar é enfrentamento, é ajoelhar-se em meio ao tormento, é sentir do Pai o alento, é prática sem cessar. Orar é atitude, é fechar a porta ao que confunde, é se abrir no secreto quarto em solitude com o Pai que ali está. Orar é mais importante que o farol pro navegante, no temor de uma noite sem luar. No temor de uma noite sem luar.
até que um dia eles foram para a praia e eu não fui. E aí, quando eu cheguei na praia, a minha esposa falou bem assim: adivinha quem se perdeu? Eu pensei no meu filho mais velho. Ela falou assim: o Rafael. Aí eu falei assim: o Rafael se perdeu? Aí ela falou assim: se perdeu, mas a gente achou rápido e tal. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que eu fui atrás dele, porque eu fiquei muito curioso com essa parada dele ter se perdido. Aí no que ele me viu, ele já entrou pra dentro do mar com vergonha. Aí, na hora que eu parei perto, ele falou bem assim: como é que eu me perdi? Ele não sabia, ele entrou e o mar foi levando ele pro lado, pouquinho a pouquinho. Quando ele saiu, quando ele olhou pra fora, tinha tudo lá. Tinha também barraca de pizza lá e tinha barraca de açaí, mas não tinha o pai e a mãe dele, não tinha a família dele. Ele estava assim, altamente assombrado com isso. Num outro lugar, começou a chorar e graças a Deus, assim, foi um terror para ele de 15 minutos. Para nós foi menos, assim, porque a gente tava naquela fase das camisas, essas camisas coloridas que a gente vai pra praia, a gente olhava pra praia, tava lá os meninos com a camisa tudo igual, mas não era o nosso. E aí uma coisa que me chama atenção, essa parada do se perder é tão complexo. Eu lembro no último dia que eu tava lá, eu sentei, era acho que uma segunda-feira de tarde, aí o povo já tinha voltado pra trabalhar, e eu vi um pai encontrando a filha que tinha se perdido. A cena mais assustadora e maravilhosa que eu tinha visto, assim, ele corria e ele abraçava ela e ele chorava muito. E ele chorava tanto assim que uma hora ele largou ela com a mãe e foi pra dentro do mar lavar o rosto e chorar pra soluçar, porque ele tinha achado a menina dele de novo que se perdeu. E é tão interessante você parar pra pensar assim, é o óbvio, sabe? O que você não vive sem? Você não vive sem o que é simples, o que é comum. Sem isso você não vive, e o que você não percebe é que você abre mão disso aos poucos. É mais ou menos a experiência do Rafael, quando você vai ver assim, uma onda que bate, você move 2 passos, 1 passo, 3 passos, mas isso dentro de uma temporada de tempo, isso é o suficiente para mudar seus amores, sabe? Para mudar suas reflexões na alma, e quando você vai ver, você fala assim: como é que eu perdi aquilo ali? Aquilo ali era tão importante, aquilo me dava tanta alegria. E hoje eu tô aqui tendo isso tudo e triste, porque eu acho que eu tenho que ter mais do que isso. Sim, sim. Fantástico. E nisso tudo, a gente observa, assim, a gente tá conversando sobre um texto e tem tanta coisa pra gente observar, né? E dentro de tudo isso, o mais importante que Jesus está mostrando para nós aqui: observe aquilo que você já recebeu, né? Assim como a ave, os lírios, assim como a ave está satisfeita com o que tem, os lírios estão satisfeitos com a beleza que tem, né? Esteja satisfeito com o que você já recebeu e observe a criação para que você possa observar a si mesmo, né? E aquilo que você recebeu por graça da parte de Deus, porque no final das contas a gente falou que o passarinho não trabalha tanto assim, nem os lírios do campo, nem as ervas do campo, mas se eu for pensar bem, se Jesus está preparando os seus discípulos para uma vida, né, de discipulado, onde eles vão ter que tomar o caminho da cruz, servir a Ele, no fim das contas a gente vai aprender também que tudo depende dele. Então a gente trabalha, mas no fim o trabalho é todo de Deus mesmo, de sustentar, de dar vida, porque alguém me falou disso uma vez, né? Deus pode tirar a sua vida com um estalar de dedos, né? Igual aquele vilão daquele filme fez, e Deus realmente pode fazer isso. Então se eu vivo cada dia, é porque Ele ainda não estalou o dedo, né? Para que eu pudesse ir embora. Então essa observação é importante. Eu acho que isso define bem assim, o remédio de Jesus para nossa preocupação ou ansiedade, como é que a fé lida com isso, né? A fé justamente vai me fazer olhar para o lugar certo. Não, você já viu nesses pontos de pregação seculares da realidade, dos pontos que a gente ouve a vida inteira é: nada cai do céu. Eu entendo a frase, sabe? Entendo que é preciso esforço, é preciso luta, é preciso um monte de coisa, mas basta uma gripe
você não tem força para nada. Falar que só esforço vai levar você a algum lugar, rapaz, é desconsiderar tanta coisa. É pensar assim, você abriu um negócio e as pessoas se interessaram pelo seu negócio. A gente tá aqui gravando um programa de TV, tá gravando vai para a internet daqui a pouco, alguém tem que ficar interessado em assistir esse conteúdo. Então, assim, não levar em consideração um Deus que abre portas, que dá saúde, é desconsiderar que caiu do céu, sabe? Veio do céu, veio de Deus para nós, as coisas que temos. E se a gente tivesse isso, sabe, de abrir a geladeira hoje, olhar o que tem lá dentro e falar assim, veio de Deus, sabe? Veio da bondosa mão de Deus, daquele que cuida do passarinho e veste a erva do campo, trouxe comida para minha geladeira. Abrisse o guarda-roupa e falasse bem assim, veio do céu, né? Veio de Deus. Olha lá, ele vestiu a erva do campo, está me vestindo, está vestindo meus filhos, a minha esposa, veio de Deus. Tá frio esses dias em Valadares, é uma coisa rara de acontecer, mas tá. Aí você fala, vou dormir hoje debaixo de um teto, né? Vai ter coberta lá em casa hoje, eu vou dormir quente. Veio de Deus, é bondosa a mão de Deus cuidando, dando inteligência para trabalhar, dando força para trabalhar, colocando gente no nosso caminho. Então é ter essa percepção de alguém que para e observa, fala, ele está fazendo. Porque a gente já viu, tem muita gente que reclama ou que deseja uma grande experiência com Deus. Eu queria alguma grande experiência com Deus, e eu fico pensando, todo dia você experimenta a bondade de Deus. Todo dia você experimenta o cuidado de Deus. Todo dia. A gente tem mania de falar assim, eu vivi um livramento. Quando você estava dentro de um carro, o carro capota, aí passa uma moto voando em cima do você e alguma coisa muito trágica, você é livre daquilo, sabe? Um livramento. E não acontecer nada, sabe? E o cara que o carro não capotou, sabe? E o cara que saiu do trabalho e chegou em casa bem, aí a janta estava pronta, a família estava bem, ninguém estava doente, e o cara não fala assim, cheio de livramento hoje, sabe? Veio de Deus veio ao meu encontro, Deus colocou minha vida em ordem, Ele me livrou até de ver o pior, sabe? As pessoas não percebem bem assim, o cara que passou por uma tragédia, ele viu o pior e foi livre do pior, e você que foi livrado até de não ver o pior. Que coisa boa é essa também, sabe? E já viu que a vida tem muito mais disso do que do outro? E se a gente parasse para perceber o óbvio disso, você ia falar assim, que Deus bondoso, gracioso e provedor, que nem me deixar ver o pior hoje, Ele não deixou. Hoje a minha vida foi o comum. Eu acordei, tomei café, fui trabalhar, depois vim almoçar e voltei para o trabalho e agora estou em casa. Aconteceu o quê? Foi normal, sabe? Deus foi um Deus de providência na minha vida e cuidou de mim. Veio do céu. Coisa boa poder pensar isso, né? Isso é bênção. Eu sempre penso quando eu volto de viagem. Uma vez eu vim de Goiânia até Valadares, 1.200 quilômetros. E toda vez que eu faço uma viagem assim, eu chego em casa e eu penso, hoje de madrugada eu acordei em Goiânia e tô indo dormir em Valadares. E eu passei por tudo isso, né? 1.200 quilômetros sem furar um pneu. Teve uma vez que entrou um pedaço de vergalhão no meu pneu. Eu ainda andei até o final de Belo Horizonte, naquele congestionamento todo. E o meu pneu foi esvaziado dentro de um posto de gasolina. Então, assim, talvez se eu tivesse visto antes, eu tinha ficado desesperado. Então, eu acredito, para a gente poder pensar, então, nesse remédio para ansiedade e a gente falar, né, com quem está acompanhando a gente e poder trazer isso para eles, observe. E eu acho que tem um aspecto aqui do texto que eu acho que nos ajuda demais. 2 aspectos, pelo menos, né? Quando Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal, amanhã trará seus cuidados, e busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É bom essa ideia de um dia de cada vez. Eu não sei se você passa por isso, mas eu de vez em quando eu fico assim, só um dia. Só pensa no que você tem que viver hoje. Às vezes meu coração quer me levar para as futuras tragédias.
E aí eu tenho que falar assim, não, o que está acontecendo agora? Agora, só agora. Não o que pode acontecer. E aí o coração vai achar descanso naquilo, um dia de cada vez, nada mais do que um dia. E se o amanhã chegar, o amanhã trará seus cuidados. Eu lembro de tempos de ansiedades profundas, como a teologia bíblica me auxiliou. Aquele texto do Salmo que fala assim, que todos os nossos dias estão escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. E eu ficava pensando, todos os dias escritos e determinados. E aí eu ficava falando comigo assim, num dia ruim, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Deus tem a minha vida nas mãos dele, então assim eu não tenho que temer. O que vai acontecer, vai acontecer. E a gente vira pai, acho que todo pai tem medo de, eu vou morrer, o que vai ser dos meus filhos? E eu estava numa fase difícil. Rapaz, teve um período muito ansioso da minha vida. E eu estava viajando demais. E eu lembro que toda vez que eu viajava, eu beijava meus meninos. Que eu pensava assim, vai que eu não beijo nunca mais. Até agora Deus tem me deixado voltar para casa e beijar meus meninos. E a ansiedade me tomava. Eu lembro que estava em Rondônia uma vez, fui pregar em Rondônia e estava muito ansioso com isso. E eu não tinha o que fazer. Passar e estava comprado, eu não tinha como sair do lugar que eu estava e aquele me tomando o coração. E eu parei e fiquei falando comigo assim, sozinho igual um doido. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Deus tem meu tempo. E o que Deus tem para mim e acabou. E aquilo ia acalmando o coração, um dia de cada vez. Talvez seja a mensagem que todo mundo deveria repetir para si mesmo todos os dias. Esteja vivendo o que estiver vivendo. Pensa aí no cara que está no hospital com câncer. E esse cara tá olhando para frente pensando assim, eu vou morrer. Esse câncer vai piorar. Esse cara tinha que olhar para ele hoje e falar bem assim, como é que ele tá hoje? Será que ele tá bem hoje? Hoje tá tudo bem? Tudo deu certo? Ele tá vivo? Tá bom estar vivo hoje? Acalmar o coração, sabe? Ao invés de trazer o medo do futuro, o que vai ser da minha família se o pior acontecer? O que está acontecendo agora? Nesse exato momento, a família está bem agora? Tudo que você tem de notícia acerca da sua família é que ela está bem agora? Acalma o coração, fique em paz, traz a mensagem do agora. Os meus inimigos estão no poder, sabe? Eu vou ser destruído pelos meus inimigos. Eles estão te destruindo agora? Nesse exato momento, como é que você está? Aprender não, chegou o cuidado de hoje. E aí tem a promessa, o amanhã trará seus cuidados. Qual que é o mal de hoje? O mal de hoje é esse. E está controlado de certa maneira. De certa maneira está tudo em ordem. E o amanhã, o mesmo Deus que cuidou de mim hoje, Ele vai cuidar de mim amanhã. Eu preciso lembrar isso todo dia. A minha vida não é não é a história dos meus cuidados, é a história do cuidado de Deus. Então quem cuidou de mim até hoje, vai cuidar de mim até o último dia. Ele tem a história da minha vida nas mãos. Então a grande fórmula, uma das grandes fórmulas é acreditar numa verdade, que é verdade independente de você acreditar ou não. Deus cuida de nós. Sabe, se você sente isso ou não sente, não é a verdade está aí. Ele cuidou de você hoje, ele cuidou da sua casa hoje. Ele nunca foi infiel, ele sempre foi fiel, ele sempre foi bom. Então por que eu vou apavorar? Sabe, eu tenho que aprender a confiar até na experiência que eu tenho com ele. Ele nunca falhou, ele nunca vai falhar. Então eu deveria falar assim com o meu coração: acalma coração, aquieta pequeno coração, né? Pregar para si mesmo. Né? Fica calmo, porque quem cuidou de você até hoje vai cuidar até o seu último dia. E é engraçado que Mateus termina assim, né? E eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Eu acho que essa é uma boa conclusão para nós e pra gente dizer amém, né? De que Jesus fala: não ande ansioso, observe, Deus vai cuidar. E lá no final, quando ele fala para os discípulos, né? Toda autoridade me foi dada.
E a última palavra de Jesus no Evangelho de Mateus é um incentivo, né? Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu ouvi de um pastor inglês, ele falava assim, não é um dia, nem uma semana, nem um ano. É todo dia. Até o fim dos seus dias e até o fim de todos os dias, de todos os séculos, né? Não, ô João, é tão bom você falar isso, me vem na cabeça aqui agora, assim, num evangelho que ele fala com seus discípulos, eu envio vocês como ovelhas perante os lobos, sabe? É uma mensagem muito trágica e é para dar medo. Se você for olhar, você fala assim, nós vamos ser despedaçados nesse processo todo, mas a beleza disso quando você vai para o finalzinho de Mateus, ele falando bem assim, ele ressurreto, ganhou da morte, e ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vocês podem ir. E eu vou estar presente. E aí o texto de Mateus que a gente está lendo aqui vai terminar falando bem assim, o que vocês vão fazer? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer, ele não vai faltar. Ele vai estar presente. E ele é provedor. Ele cuida do seu povo toda hora. Então, qual é a ocupação? Qual deve ser a nossa preocupação? Em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, sabe? Em estabelecer esse reino e essa justiça aqui, em anunciar esse reino e essa justiça no mundo, em lutar, sabe, por esse reino e por essa justiça. Esse reino que tem vários lobos contra ele. Que o anúncio dele é um anúncio de ovelhas perante lobos. E ele fala, os lobos não vão ganhar. Tem uma coisa que eu gosto demais e sempre me impressiona muito, que é o livro de Apocalipse. Eu gosto das figuras de Apocalipse porque elas são assustadoras. Quem nunca se assustou com Apocalipse é porque nunca leu Apocalipse. Você imagina, tem dragão, tem bestas, sabe? Um monte de chifre para tudo quanto é lado. Uma antiga serpente, você tem um falso profeta, você tem lá uma prostituta que bebe sangue de santos. Rapaz, é um negócio assim assustador. Mas eles não governam o universo. Quando você vai olhar para o texto, tem uma hora que tem um cordeiro assentado num trono. E é tão interessante que João começa a chorar porque ninguém pode abrir ali o livro, que está selado por dentro e por fora. E alguém fala assim, o leão da tribo de Judá. Sempre que eu olho para essa figura, eu acho ela até um pouco engraçada. Porque você imagina, são monstros do lado de lá. Aí alguém fala de um leão do lado de cá. Um leão contra os monstros. E aí quando chega no trono, o leão é um cordeiro, como que foi morto, né? E aí o que ninguém entende o dragão não está sentado no trono, as bestas não estão assentadas no trono, não tem nenhum monstro assentado no trono. É o Cordeiro que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador da igreja, de todo aquele que crê, que está assentado no trono. Então e que governa sobre os dragões, que governa sobre as bestas, sobre os falsos profetas. Ele governa sobre todas as coisas e morreu pela igreja, morreu por nós. E a semelhança nossa é com esse cordeiro. Olha que coisa boa, fala, acalma seu coração, para de viver apavorado com esse milhão de coisas. Ele ganhou, o Deus que você serve ganhou a guerra, ele ganhou a guerra. As batalhas estão aí ainda, todo dia tem uma batalha. A gente está travando batalhas e batalhas, mas a guerra já foi ganha e ele governa sobre todas as coisas, e isso tem que trazer conforto ao coração e tirar a ansiedade e trazer a paz e falar bem assim, ao invés de eu viver a agenda secular e achar que tudo nessa vida está nas minhas mãos e tudo depende de mim, e viver correndo e dormir ansioso e acordar desesperado, sabe? Eu vou viver meus dias confiando, trabalhando tudo que eu tenho que trabalhar, vivendo tudo que eu tenho que viver, mas confiando
que todas as coisas vêm da mão desse Cordeiro que morreu por nós, sabe? Que nos amou de tal maneira que se entregou na cruz por nós. Ele me ama e isso tem que trazer conforto e paz ao meu coração. E eu, querendo ou não querendo entender isso, entendendo ou não entendendo, esse é o chão que eu piso, que você pisa e que todo mundo que está nos assistindo pisa. O chão da realidade de um Deus que provê e cuida do seu povo. E no fim das contas, ele venceu como um cordeiro, manso, quieto, humilde e justo. Bom, acho que é isso. Deu. Eu acho que a gente já falou de tudo, ou teríamos muito mais o que dizer, mas resumindo, para quem acompanha a gente, O que a gente tinha para falar hoje? observe, descanse e veja o que Deus já te deu e o que já chegou até você. Né? E se Sustento. entregue à vontade de Deus. Se E ele entregue vai a estar esse com reino você todos os dias. todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Você deseja entrar em contato conosco e nos enviar o seu pedido de oração? Ou até mesmo buscar ajuda em um momento difícil da vida? É muito simples. Basta enviar uma mensagem pelo número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e nos acompanhar através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida com a palavra do Evangelho e que você encontre todas as respostas para as questões da sua vida no Evangelho de Jesus Cristo. Você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21 horas pela TV aberta e nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e que você coloque todas as questões da sua vida diante do Senhor Jesus.